Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu andei um pouco sumida, mas hoje eu estou de volta aqui no canal e eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas coisas que eu refleti nesses últimos dias, lá em Provérbios. Então, vamos lá. Eu estou aqui com a minha Bíblia Eu estou aqui com a minha Bíblia favorita, que é a Bíblia de Estudo de John MacArthur. Hoje nós vamos refletir um pouquinho lá em Provérbios capítulo 1. Então, pega a tua Bíblia e vamos lá. Provérbios capítulo 1. E para isso eu fiz algumas anotações, então vocês vão acompanhando comigo. Antes de começar a ler esse texto, eu gostaria de dar para vocês um panorama geral do que é o livro de Provérbios. Provérbios são declarações ou ilustrações morais simples que destacam e ensinam realidades fundamentais da vida. O livro de Provérbios é um pai chamando o seu filho a casar com a sabedoria. Então, vamos lá entender um pouquinho do que está escrito em Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1 vai dizer: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para entender as palavras, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes. Tragamo-nos vivos como abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Acharemos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as suas veredas os pés. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede, à vista de qualquer ave. Esses se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, na praça levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. E vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitaste todos os meus conselhos, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, porquanto aborrecem o conhecimento. E não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seus desvios, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém? No capítulo 1 de Provérbios, podemos ver que a sabedoria não se limita ao conhecimento, mas sabedoria é ter a habilidade de viver uma vida piedosa que Deus planejou para nós. No verso 3, o intuito do pai é instruir o seu filho na sabedoria de governar a si mesmo. No verso 3, o intuito do pai é instruir o seu filho na sabedoria de governar a si mesmo. Ele vai separar alguns pontos que a gente vai conversar aqui. O primeiro que ele vai falar é sobre a justiça. Ele vai dizer que justiça é se conformar à vontade e o padrão de Deus. O segundo ponto que ele vai dizer é sobre o julgamento, sobre o juízo. O julgamento refere-se à crítica e ao discernimento da verdade, da verdadeira justiça. O próximo ponto que ele vai falar é a equidade. Equidade de desfrutar a vida de maneira justa. Ele continua falando lá nos versos 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor
É um estado mental em que as atitudes, os desejos, os sentimentos, as ações e os objetivos de uma pessoa são submetidos pelos de Deus. Ele continua falando no versículo 11. Se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue. Quando ele fala, né? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Ele faz um apelo ao seu filho a não ir pelo caminho do pecado, a não percorrer o mesmo caminho dos ímpios. E ele fala, não consintas, ou seja, não insista no pecado. Ele chama o seu filho a não insistir no pecado, e sim buscar o caminho do arrependimento. Lá no verso 11, ele vai dizer, se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue. Esse é o perigo de não estar firmado nas Escrituras, firmados em Cristo, e sermos facilmente influenciados pelas pessoas que estão à nossa volta, pela cultura. Ele continua lá no verso 15, dizendo o seguinte, filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. O pai instrui ao filho de que o pecado deve ser rejeitado. O filho não deve aceitar viver no pecado, participar de práticas pecaminosas. E ele ainda vai dizer que há alguns estágios para se chegar até a consumação de fato do pecado. Que mesmo o início, o que dá início a esse pecado. Recuse até mesmo a tentação. Não vá com ela, não se deixe levar por ela. É interessante como o autor ainda vai falar dos versos 20 em diante, que a sabedoria grita nas praças e levanta a voz. Provérbios capítulo 1, dos versos 20 em diante, que fala, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto do muro clama, à entrada das portas e da cidade profere suas palavras. Até quando, honestos, desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. É tão bonito esse chamado deste Pai, da sabedoria, o chamado da sabedoria, para que possamos atendê-la, para que possamos ouvir o seu chamado e o que ela requer de nós. Quer viver de maneira piedosa, de maneira santa diante de Deus, que parece até mesmo, podemos associar essa sabedoria clamando com o próprio Cristo, que veio até nós e nos chamou, e clamou, e mostrou, e derramou o seu Espírito para que pudéssemos conhecê-lo. E ainda assim, somos pecadores, e preferimos o pecado, e não damos ouvido à sua voz por muitas vezes. E muitos ainda olham para o Evangelho como algo horrível e aborrecem a palavra de Deus. E eu acho muito interessante isso. E o autor continua dizendo o seguinte. Ele fala, lá no verso 25, 26 e 27. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, porque tais coisas chegarão às pessoas que não deram ouvido à sabedoria e a aborreceram. Porque essas pessoas, de fato, não se arrependeram genuinamente. E ele até vai continuar falando lá no verso 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Me parece bem parecido. Me parece bem parecido com o texto de Romanos, capítulo 1, nos versos 28. Vamos lá. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. O juízo de Deus se mostra em nossas vidas, se mostra na vida de pecadores não arrependidos através da sua ira. E como é a ira de Deus? Como ela se manifesta na nossa vida? Se manifesta através de Deus não ligar mais para nós. Ele simplesmente nos entregar aos nossos próprios pecados, desejos, nos entregar à nossa própria ruína, nos deixar viver de forma livres e soltos, seguindo o que queremos, desejamos e consideramos bom. É bem parecido com o que está aqui escrito em Provérbios 31. Comerão do fruto do seu procedimento. Uma vida de pecados sem arrependimento traz certos frutos amargos quando são colhidos. E esse fruto do nosso próprio procedimento, do nosso pecado, é a ira de Deus e a distância de Deus. Porque Deus não se associa com o pecado. É impossível viver pecando e estar com Deus. Ele ainda continua falando. Os nécios são mortos por seu desvio e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É incrível como parece que o pecado nos dá uma falsa sensação de que está tudo bem, mas no final a gente enxerga que aquilo ali é só caminho de perdição. E em muitos casos, quando não nos arrependemos, enquanto o Senhor nos chama, já é tarde demais para algumas pessoas. Ele continua dizendo, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O Senhor nos guarda
Quando obedecemos ao Senhor, ele nos guarda em sua sabedoria, em seu conhecimento. E o capítulo 1 de Provérbios, ele nos mostra as duas faces de viver sobre a sabedoria de Deus ou de viver segundo a tolice e a ignorância. Que o que rejeita a sabedoria do Senhor pode até achar que tudo parece bom, como o último versículo de Provérbios. E por não haver consequências imediatas para os nossos pecados, as nossas ações, tudo parece que é tudo bem pecar, tudo bem continuar no erro. Mas acontece que as consequências virão. E pode ser agora ou pode ser no grande dia do Senhor. E quando o grande dia do Senhor chegar? Quando encontraremos o Senhor face a face. A nossa dívida para com Ele, a nossa recompensa pelos nossos atos serão vistas e reconhecidas por todos e por nós mesmos. Então, que possamos não seguir o caminho dos pecadores que tentam nos seduzir. Não seguir os nossos desejos que nos tentam seduzir. Não seguir o caminho dos perversos, mas guardar os nossos pés seguros na palavra de Deus. Dar ouvidos à sabedoria que fala todos os dias ao nosso coração, nos chamando ao arrependimento e a viver segundo a palavra de Deus. Viver de forma piedosa, temendo ao Senhor, porque esse é o princípio do saber. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam meditar um pouquinho no texto de Provérbios. Comentem aí qual o versículo que mais chamou a atenção de vocês em Provérbios capítulo 1. Compartilha com mais pessoas e muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde até a próxima.